Bom, vamos começar então. Eu escolhi esse tema, na verdade, os convidados estavam tudo para depois de maio, então estava aberta a reunião hoje, então para não ficar sem pular a reunião, eu escolhi um tema para fazer uma revisão, que é um tema que tem muito a ver com o nosso laboratório, né? O laboratório de virologia sempre foi pioneiro, no diagnóstico das infecções pelo CMV e teve um grande protagonismo quando começou o programa de transplantes, tanto de órgão sólido como de medula, no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina. E eu escrevi The Long and Winding Road porque vocês vão ver que são muitas décadas de luta para controlar essa infecção, né? Ele continua sendo um grande protagonista. Eu vou falar rapidamente sobre os fatores de risco do CMV no transplante alogênico de células tronco-hematopoéticas, quais são as estratégias de controle, e aqui eu vou contar um pouquinho da nossa história, né? Tanto do transplante como do laboratório, no desenvolvimento das técnicas. O novo paradigma que começa agora, com o lançamento no Brasil do letermovir para profilaxia nesses pacientes, e as atuais recomendações. Então, começando a falar de fator de risco, a principal coisa que a gente tem que levar em conta quando está frente a um receptor de transplante é o status sorológico dele com relação ao CMV. Enquanto o receptor soropositivo tem um risco de reativação de até 80%, o receptor soronegativo vai ter um risco de até 12% no máximo, se forem feitas as medidas recomendadas para esse grupo, que é, de preferência, usar um doador também negativo, as transfusões serem feitas a partir de doador CMV negativos. Como isso no Brasil é muito difícil, a gente faz filtragem de leucócito nas transfusões. Então, tomando essas medidas, um receptor negativo, geralmente ele continua negativo e não se infecta. O receptor positivo, por outro lado, além da alta frequência de reativação e doença, ele tem uma desvantagem em relação à sobrevida global no transplante, independente do status sorológico do doador, mesmo sendo doador negativo, que eu vou mostrar, é um cenário complicado para esse receptor. E essa desvantagem a gente vê praticamente em todos os transplantes, só não vê no transplante aparentado totalmente compatível. No transplante não aparentado, esse NAP quer dizer não aparentado. No transplante parcialmente compatível, que é aquele transplante que tem mismatch no HLA, do doador e do receptor. Ou no transplante de fonte de cordão umbilical, a gente vê essa desvantagem, né? Então, aqui dentro desse grupo do transplante parcialmente compatível, estão os transplantes haploidênticos, que também são parcialmente compatíveis. Em resumo, quais são os fatores de risco de modo geral para infecção por CMV, e aqui a gente chama de infecção, seria, no nosso cenário de alta prevalência, a reativação do CMV. É o paciente ter idade maior, crianças têm menos reativação, é esse transplante não aparentado ou parcialmente compatível, é o paciente que desenvolve a doença do enxerto hospedeiro aguda ou crônica, é o paciente que está em tratamento recebendo alta dose de corticoide e a presença de linfopenia. A linfopenia é um grande fator de risco para controle das reativações do CMV. E no caso do adoecimento, principalmente o mismatch do doador com receptor. É um receptor positivo que recebe uma medula, uma célula-tronco de um doador negativo. Isso porque, na hora que esse paciente reativar a infecção, porque ele é soropositivo, ele não vai ter memória imunológica, porque a imunidade vem a partir da célula do doador, e ele não vai ter memória, porque esse doador nunca teve contato com o CMV. Então, são casos mais graves e de mais difícil controle pós-transplante.
Também para a doença, o transplante não aparentado parcialmente compatível, a doença do enxerto, carga viral elevada. Então, isso é importante a gente saber que quanto maior a carga viral, pior vai ser o risco de doença e, mais uma vez, a linfopenia. Então, o que tem hoje de estratégia, o que sempre teve, né, de estratégia de controle? No passado, a gente tinha só o tratamento da doença, porque as técnicas, eu vou mostrar para vocês, chegavam muito tarde o resultado, né? O cultivo, o CMV tem um crescimento lento, né? Às vezes ficava um mês lendo os tubinhos para ver se era CMV ou não, baixa sensibilidade, e quando o paciente, a gente tinha o diagnóstico, o paciente até já tinha morrido de CMV, né? Então, esse era o cenário do CMV quando a virologia começou a trabalhar, atender os programas de transplante do Hospital das Clínicas. A outra alternativa é a estratégia preemptiva, que implica a gente vai acompanhar a reativação do vírus com vigilância viral e daí introduzir o tratamento, né? Por isso chama preemptivo, que quer dizer que se antecede a um desfecho, que no caso seria a doença. Ou a gente faz profilaxia para todo mundo que é soropositivo. Isso aí a gente vai impedir com a profilaxia tanto a reativação como a doença. Hoje, o que a gente tem é só terapia preemptiva e profilaxia. Tratar a doença, esperar para tratar a doença no transplante de medula está proibido, né? A gente não faz isso, porque a mortalidade é muito alta. Agora, contando um pouquinho da história do CMV, essas duas curvas mostram a frequência de adoecimento por CMV. A azul é o adoecimento nos primeiros 100 dias, né, que é o período que a gente observa a maior frequência de reativação. E a laranja é a curva de adoecimento tardio. Então, vocês podem ver que, ao longo do tempo, foi diminuindo o adoecimento pelo CMV nos primeiros 100 dias, que é quando o paciente está mais na mão da gente, né? Ele fica geralmente perto do centro transplantador nos primeiros 3 meses do transplante, e depois ele geralmente volta para o local de origem. E nesse período, a gente acompanha mais de perto. Então, isso proporcionou a queda, e por outro lado, a gente começou a ver um aumento do adoecimento tardio. O que proporcionou a queda? Então, na historinha do CMV, a gente tem aqui na década de 80, um grande avanço foi o Shelvio. E a gente fazia Shelvio quando começou a acompanhar os programas de transplante. Então, isso permitia a gente dar um diagnóstico em até 48 horas, né? Então, a Lucia era a nossa grande atriz aí nesse palco, né? Fazendo os Shelvios e toda a equipe do laboratório. E depois, um pouco depois, apareceu o ganciclovir. O ganciclovir foi o primeiro antiviral que tinha uma ação específica para... pegava outros vírus, mas que tinha efeito no citomegalovírus, né? O aciclovir que a gente tinha antes, só usado em doses muito altas, ele conseguia controlar um pouco a infecção, mas não a doença. Então, daí teve o aparecimento do ganciclovir e com isso permitiu, com o Shelvio mais o ganciclovir, a gente se antecipar ao adoecimento e começou a cair as taxas de doença. No final da década de 80, que a gente teve um grande boom assim, na melhora disso tudo, que foi o aparecimento da antianemia PP65, né? Então, o laboratório logo começou a incorporar essa técnica, a padronizar essa técnica no laboratório, e em 92 ela já estava na rotina dos transplantes que a gente seguia aí do hospital. A gente começou a fazer antianemia antes dos Estados Unidos, né? Então, isso deu um grande protagonismo para o laboratório. Eu pude participar de muitos congressos internacionais, porque a gente tinha trabalhos muito interessantes, tanto transplante halogênico como autólogo, com a antianemia.
Depois começaram outros estudos que foram ensinando outras coisas para a gente. Até esse momento, a gente fazia vigilância de CMV no sangue, na saliva e na urina, né? Então, vocês imaginam a parafernália que era esse laboratório, os tubos na estufa, e a gente lendo tubo, e placa, né, para achar o vaio para fazer diagnóstico de CMV. Depois, mais ou menos em 91, teve um trabalho que mostrou que a viremia tinha um valor preditivo muito maior do que urina e saliva para adoecimento, e começou-se no mundo inteiro a só fazer vigilância no sangue. Paramos urina e saliva, tá? E depois aqui eu tenho a tabelinha dos... só para mostrar, eu comecei a trabalhar aqui no transplante final de 90, começo de 91, quando o Cláudio pediu que eu acompanhasse os programas, tanto de transplante cardíaco como de medula, para essa parceria que tinha com o laboratório, né? Então, eu comecei a acompanhar essa história mais ou menos aqui. Tive que aprender tudo, né? Porque eu não sabia absolutamente nada de infecção em transplantes. A infectologia da época não sabia nada, né? A gente foi aprendendo junto com a literatura. Era tudo muito novo e saindo as primeiras publicações. Então, fomos aprendendo todos juntos no mundo inteiro, né? Hoje já é uma especialidade dentro da infectologia, né? Então, hoje o infectologista já se forma com esses conhecimentos, mas na época ninguém sabia nada. E eu não sabia absolutamente nada. Bom, então aqui estão os estudos. Então aqui, ó, PE preemptivo, PR profilaxia. Então, aqui em 91, esse estudo mostrando que com a estratégia preemptiva e usando o Chalvaio, a gente tinha 3% de doença no grupo do ganciclovir e no grupo placebo 43%. Em 93, foi um estudo, o mesmo autor fez um estudo de profilaxia, e você vê que desaparece doença com a profilaxia. Mas aqui tinha o problema da neutropenia, né? O ganciclovir é mielotóxico e os pacientes faziam muita neutropenia. O primeiro estudo que comparou as duas técnicas, né, a profilaxia e o preemptivo, a estratégia preemptiva, foi em 96, um estudo de Seattle, do Michael Bock, e eles usaram antianemia e tratava com antianemia a partir de 3 células, né? Nesse estudo, eles viram que a profilaxia era superior à estratégia preemptiva, teve 2,7% de doença nesse grupo e na preemptiva 14% de doença, né? Um pouco tempo depois, esse grupo ajustou a antianemia para tratamento bastando uma célula, e daí vocês podem ver aqui que praticamente desapareceu a vantagem da profilaxia sobre a estratégia preemptiva. Então, não é que a gente não gostasse da profilaxia, é que o fato de 30% de neutropenia acabava acarretando uma outra morbidade, né, no controle dessa infecção. O paciente tinha que ser reinternado e muitas vezes fazia sepsis e morria por outra causa, mas em decorrência da neutropenia. Então, basicamente, com esse achado aqui, falou, bom, então não precisamos fazer profilaxia, basta fazer preemptivo com antianemia de uma célula positiva. E isso ficou assim, então essa curvinha aqui, ó, até 96, ficou assim durante muito tempo, né? Então, os estudos de profilaxia até o ano 2000, o que foi estudado? Profilaxia com aciclovir, com valaciclovir, com ganciclovir e com foscarnet. E todos eles tinham as suas coisas ruins, né? A profilaxia com o aciclovir permitia diminuir a reativação usando dose alta do antiviral, mas não interferia na taxa de doença. O valaciclovir, idem. O ganciclovir, a profilaxia com o ganciclovir diminuía a doença
mas ele não tinha impacto na sobrevida global justamente por causa da questão da neutropenia, que afetava muito o desfecho de sucesso desses pacientes, né? E ele não se mostrou superior ao valaciclovir ou à terapia preemptiva, né? A profilaxia, que é aquele estudo que eu mostrei, e ficou praticamente igual. E o Foscarnet, ele só foi usado em estudo não controlado e tinha uma grande toxicidade, porque é uma droga difícil de usar, tem um distúrbio eletrolítico muito grande e ninguém fica feliz de usar Foscarnet muito tempo. E profilaxia você tem que fazer por um tempo prolongado, né? Pelo menos 3 meses. Então, com relação a essa história, a gente teve nesse primeiro período, né, que eu mostrei, até 95, a gente teve realmente avanço concreto, com a antianemia, com o ganciclovir, com as estratégias preemptivas. Os próximos 15 anos foi a The Long and Winding Road, né? A gente ficou tentando melhorar uma coisa que já era muito melhor do que antes, né? A gente tinha 80% de mortalidade por CMV quando eu comecei a trabalhar com isso, e tinha caído para 5%, 4%, 3%, enfim, estava ótimo, perto do que era. Mas a gente queria que melhorasse mais ainda, né? E a gente tinha outras questões, a questão da doença digestiva, que a vigilância não pegava, porque a doença digestiva, mais ou menos 1/4, 20, 25%, elas não têm viremia. Então, a vigilância acabava não pegando essas doenças. Era mais quando o paciente adoecia que a gente fazia o diagnóstico, né? E hoje uma doença, ainda é uma doença difícil de tratar nesse grupo de pacientes. Então, esses 15 anos a gente já estava vendo, por causa dos usos da profilaxia, um aumento na doença tardia, né? E praticamente não teve nenhuma mudança naquelas taxas que a gente tinha conseguido de doença até os 100 dias, né? Então, foi basicamente anos e anos. Foram aparecendo novas técnicas, melhorando a antianemia. Antianemia apareceram kits comerciais melhores do que a antianemia house. PCR, começaram a aparecer os kits comerciais de PCR quantitativo. E a gente começou a tentar padronizar essas técnicas para ver qual que era melhor. E foi tudo muito, muito, muito frustrante. Quais que foram as limitações da antianemia que a gente observou nesses 15 anos? Primeiro, a leitura subjetiva, principalmente quando a gente usa a coloração com peroxidase. Então, precisa muito de experiência profissional, né? Então, assim, eu particularmente acho muito difícil ensinar em pouco tempo antianemia peroxidase para alguém, né? Se a pessoa não fica um ano trabalhando com aquilo e olhando todo dia, ela não vai aprender. Então, isso é um problema hoje no nosso laboratório, à medida que as pessoas que tinham essa expertise saíram do laboratório. E agora a gente tem que formar novas pessoas para poder fazer a leitura, porque a gente ainda trabalha com antianemia in-house. Então, isso não é impossível, né? Mas é um limitante, né? Porque agora, por exemplo, quando as pessoas me pedem, podemos ir lá no seu laboratório aprender antianemia com vocês? Eu falo, quanto tempo você pode ficar lá? A gente pode ficar 15 dias. Eu falo, então nem vai. Não vai aprender. Vai fazer errado. Então, né? Outro problema da antianemia é que a neutropenia interfere na quantificação. Isso é um problema mesmo nos primeiros 15 dias, onde o paciente ainda não teve enxertia e não tem leucócito. Olha, o hemograma dele tem 50 leucócitos nesse período, ou 0, né? É um teste semi-quantitativo, a gente sabe, a gente conta as células que vai pôr na suspensão, mas durante a citocentrifugação tem perda, né? Então, é semi-quantitativo, não é absoluto o resultado. E existe uma recomendação hoje nos guidelines de não se usar teste in-house. Aqui é uma antianemia por imunofluorescência. Então, essa leitura perde bastante da subjetividade quando a gente usa a imunofluorescência
em vez da leitura em microscópio comum, né? É óbvio que em centros onde tem uma leitura, muitos testes de antianemia por dia, é uma leitura mais cansativa, a leitura da imunofluorescência. Mas quando a gente não tem muita expertise, né, profissionais com grande expertise, é melhor usar a antianemia com coloração de imunofluorescência para a gente errar menos, né? Então, lá no laboratório, lá em Jaú, a gente usa kit comercial, porque as meninas não têm experiência com a peroxidase. A PCR é quantitativa, né? A PCR é o máximo para tudo quanto é coisa para diagnóstico. Para CMV no transplante, PCR quantitativo de CMV é horrível. É o único vírus que a gente não consegue um negócio bom de padronização, né? Então, o que melhorou? Melhorou as quantificações de PCR de CMV quando foi introduzido a normalização por um padrão da OMS de quantificação, né? Então, essa carga viral dos kits comerciais hoje, né, é uma exigência. Nesse grupo de pacientes, quando vai fazer PCR quantitativo para CMV, tem que ter o controle com o padrão de quantificação da OMS e o resultado em unidades internacionais por ml. Mesmo assim, tem uma grande... Isso melhorou a imensa variabilidade de resultados, né? Não tinha nenhuma reprodutibilidade quando a gente olhava de um laboratório para outro. Melhorou bastante, mas ainda continua muito suscetível a várias outras coisas que interferem, que eu vou mostrar para vocês. Outra limitação é que cada centro deve estabelecer o seu cutoff para introduzir o antiviral. Tem centro que não sabe nem o que é cutoff. Ele quer saber, assim, o que é isso, né? Então, ficam me ligando, como me ligavam aí direto, né? Doutora, nós estamos fazendo PCR quantitativo agora, tem um convênio com o Fleury, tem um convênio com a DASA, tem um convênio com sei lá quem, qual laboratório. E tá aqui, ó, carga viral 200 unidades internacionais. Eu perguntava, qual que é o kit? Ah, não sei. É in-house? Não sei. Então, assim, como é que eu vou saber? Se a gente que tem que estabelecer. Eu falei, como é que é a doença? Então, isso tornou-se, assim, a grande barreira do PCR nos centros, né? Então, muitos centros que faziam antianemia com a gente começaram a fazer PCR, porque antianemia o convênio não cobre, PCR cobre, e eles faziam para poder ter ideia do cutoff, entendeu? Olhando a antianemia, que ele já estava acostumado a lidar, e o PCR. Outra coisa é usar mais ensaio comercial, porque tem menos variabilidade intra e interensaios, né? Isso eu vou mostrar para vocês também. Tem alguns laboratórios, né, em centros universitários que desenvolveram PCRs in-house muito bons, muito bons. Eu tive a oportunidade de trabalhar num board internacional, nessa novela desses 15 anos aí de arrumar o teste de PCR, eu participei dos boards e a gente viu que tinha alguns centros, né, de grandes universidades americanas, europeias, que tinham os PCRs in-house maravilhosos para CMV. Mas isso não é a regra. Então, assim, é melhor os ensaios comerciais. E principalmente que eu coloquei essas carinhas tristes, que são pior de tudo, né? Na questão do PCR, o resultado está disponível em 24 a 48 horas, né? É importante o diagnóstico rápido e preciso para a introdução do antiviral na terapia preemptiva. Se isso demora muito, perde todo o benefício desta abordagem, né? E isso, para a PCR, principalmente nos laboratórios privados, é muito difícil acontecer, né? Então, e mesmo em grandes hospitais que têm laboratório próprio, como por exemplo o Einstein, o resultado não sai em 48 horas. Não sai. Então, isso
é uma grande limitação, a meu ver, aqui no Brasil, né? Eu não sei, não é um grande problema em outros países, mas no hemisfério norte, mas aqui é. Depois, outra grande limitação, para cada paciente usar sempre o mesmo método de extração, o mesmo kit e o mesmo tipo de amostra. Então, um paciente entrou para o transplante, ele começa a ser vigiado com um PCR quantitativo. E naquele kit que o laboratório tem, o laboratório privado, vamos supor, tem naquele momento, eles fazem extração com EasyMag, e usam um kit da Mobius e trabalham com plasma. De repente, o hospital acha que aquele convênio com aquele laboratório está muito caro, entra um outro laboratório que tem outro kit, outro método de extração e é sangue total, não é mais plasma. Muda completamente o cenário do paciente que está com carga viral positiva. Então, isso não pode acontecer. E é muito difícil você ter a garantia de que o centro, né, aquele laboratório que presta serviço para o transplante, vai poder oferecer isso para o paciente. Né? E muitos laboratórios privados, não sabem disso, que é tão importante assim. Apesar de os transplantadores, sempre quando negociam com a diretoria do hospital, eles explicam essas coisas todas, mas não existe essa compreensão de modo geral. E sempre que houver uma mudança de teste, a gente teria que reajustar a cutoff e reentender o teste no cenário. Então, isso realmente é uma grande limitação da PCR. Então, aqui só para mostrar para vocês como é importante as diferenças. Essa variabilidade de PCR, ela depende do gene-alvo que o kit tem para amplificação, o número de alvos que o kit tem, a natureza da sonda, qual plataforma de PCR que foi usada e a eficiência da extração. Então, aqui do lado, esse trabalho da Juta mostra quando você tem diferença na extração, na plataforma de detecção e no volume de plasma, não é nem que a amostra é diferente, o volume é diferente. Vocês podem ver que isso aqui é tudo a mesma amostra testada em 2 laboratórios diferentes, tá vendo? Variando todos esses 3 itens. Vocês veem que de um laboratório para outro tem variação, às vezes, de mais de 2 logs. Né? Então, as curvas são muito diferentes no sentido de valor. Isso aqui está em log, então isso é uma quantidade de unidades por ml brutal de um laboratório para o outro. Então, o paciente muda de laboratório e isso, o resultado muda completamente. Você acha que ele piorou, você acha que ele melhorou, e nada disso que está acontecendo. E quando a gente muda, por exemplo, só o volume de plasma, isso se aproxima muito mais. Então, a variação é pequena, geralmente fica dentro do mesmo log, e então o volume de plasma parece não ser um grande problema se variar de um kit para outro, mas tudo o resto é importante. Então, aqui, só para mostrar para vocês, isso aqui foi um estudo feito se apresentou num congresso, era um estudo que ia ser a tese da Bárbara, uma aluna minha. A gente teve aqui, isso aqui é para avaliar o cutoff de um PCR para antianemia, equivalência com antianemia, né? Então, vocês veem que a curva ROC é super ruim, é muito difícil comparar PCR com antianemia. E a gente encontrou aqui, um cutoff para introdução de antiviral com uma sensibilidade em torno de 75% e especificidade idem, usando o COBAS, a carga viral deu 119. Quando isso é unidade internacional, comparei com outro teste que era as mesmas amostras, gente, só que não tinha unidade internacional, era cópia por microlitro. Isso virou 19,5 cópia por microlitro quando usava o kit da Qiagen. Curva da Qiagen mais bonitinha, como curva ROC, mas também
com uma sensibilidade melhor e especificidade melhor, mas, né? Então, assim, como é que eu mudo de um teste para o outro no mesmo segmento do paciente? Difícil. Isso aqui é um cutoff para doença que a gente fez lá no Einstein, mais para analisar retrospectivamente se os cutoffs que a gente estava usando estavam adequados, porque eu avaliei que a taxa de adoecimento estava muito alta. E realmente estava, gente. Eles estavam usando um cutoff de 500 para a introdução do antiviral. E quando a gente fez isso aqui, a curva ROC também ruim, isso é para doença, né? Não é para reativação. Deu 248. Então, a partir disso aqui, a gente separou para o grupo de risco e alguns pacientes, dependendo do grupo de risco, introduz com 250 e outros com 500. Né? Então, isso aqui não foi apresentado como trabalho, foi mais uma revisão de condutas. Né? Bom, e por fim, lógico que nesse período não foi só a PCR que ficamos brigando para acertar, né? Também foram aparecendo novos antivirais e teve grandes mudanças no transplante, né? Apareceram doadores alternativos, apareceram monoclonais nos tratamentos das doenças de base, então o paciente já chegava para o transplante num outro cenário de imunidade. Então, todas essas mudanças levaram a essa terceira etapa que completa aí 35 anos, né, no controle das infecções pelo CMV. E o que a gente tem nesse período? Aumentou de novo o adoecimento tardio, né, e a gente continuou aqui com 5% de adoecimento nos primeiros 100 dias. Então, o que a gente viu aqui? Nesse período apareceram esses novos antivirais que foram usados para profilaxia e foi, de novo, mais 10 anos de muita frustração. O valganciclovir, ele também não mostrou diferença na profilaxia com relação à terapia preemptiva. O maribavir parecia ótimo nos estudos de fase 2, chegou na fase 3, ele não preveniu doença por CMV. O brincidofovir, que para a gente ia ser tudo de bom, porque ele tinha um amplo espectro, pegava todos os herpes vírus e ainda pegava ainda o polioma BK, que a cistite hemorrágica, que todo mundo queria algo que fizesse isso, e ele também não reduziu as taxas de reativação clinicamente significantes. Isso aqui é um análogo do cidofovir. E com grande toxicidade gastrointestinal, e depois teve estudo que mostrou maior mortalidade, ou seja, os estudos foram interrompidos, né? Então, que era uma grande esperança, o brincidofovir foi horrível também. E sobrou o letermovir. O letermovir ele tem um mecanismo de ação completamente diferente, o alvo não é DNA polimerase, como os outros, e foi o único antiviral que mostrou uma diminuição da infecção clinicamente significante, que é um outro conceito que entrou nesse período, né? A gente parou de analisar infecção e doença e começamos a analisar infecção clinicamente significante, que é a infecção que a gente trata. Então, aqui está englobado não só a reativação, como a doença, tá? E a reativação, dependendo da carga viral e do cutoff que você estabeleceu, você vai tratar ou não. Então, o que você trata é considerado clinicamente significante. O que você não trata, não. Então, a gente não analisa mais doença ou não doença, né? A gente analisa a infecção clinicamente significante. Então, o letermovir teve impacto nisso. Ele tem a desvantagem, né? Como ele tem um mecanismo de ação na fase tardia, eu vou mostrar, do empacotamento viral, ele só é ativo para o CMV. Então, a gente tem que fazer profilaxia com aciclovir para herpes e varicela. E tem que manter a vigilância, porque tem os blips, né? Que também ele não tem um controle absoluto da reativação. Então, esse aqui é o estudo pivotal, né, que levou a essas conclusões todas, né? Eu vou falar um pouquinho desses estudos para mostrar para vocês como
foi uma análise muito minuciosa que teve que ser feita para a gente chegar na recomendação atual. Esse estudo tem como primeiro autor o Francisco Marti, um amigo muito querido que eu perdi há um mês atrás. O Francisco faleceu num acidente super besta. Ele era um excelente fotógrafo e estava fotografando uma cachoeira e caiu, morreu. Então foi um choque na área de transplante. Ele estava participando desses estudos do Remdesivir para Covid, né? Ele era o PI desses estudos quando ele morreu. Então está todo mundo ainda em estado de choque. Então, nesse estudo, foi um estudo que participaram 67 centros de 20 países, entrou só paciente adulto e CMV positivo, e transplante alogênico. O paciente tinha que ter uma carga viral negativa 5 dias antes da randomização para CMV, e eles tomavam letermovir ou placebo durante 14 semanas, né? Então, aqui ó, é o pessoal que foi analisado, que entraram Esses aqui foram os que entraram na análise desse primeiro bloco. E vocês podem ver aqui, tanto com 14 dias, que é o tempo da profilaxia, quanto com 14 semanas ou 24 semanas, que são 6 meses, após o término da profilaxia, o grupo do letermovir tem aqui, ó, infecção clinicamente significante, 37,5%, e no outro grupo, 60%. É uma diferença estatisticamente significante. E na primeira fase, durante a profilaxia, 19% de infecção clinicamente significante contra 50% no outro. Então, mesmo ao término da profilaxia, o remédio mantinha um efeito duradouro aí até 6 meses após o transplante. Aqui estão as curvas, né, mostrando essas diferenças. Aqui, a primeira é no geral, o B é grupo de alto risco, que são transplantes não aparentados ou aparentado com SMET, transplante aproidêntico de cordão ou paciente recebendo prednisona em dose alta. E o último gráfico C mostra a diferença em baixo risco, seria o transplante halogênico aparentado compatível, né? Então, vocês veem que onde a gente tem, aqui está, no geral, a diferença nos 14 dias, uma grande diferença durante a profilaxia, que se manteve até 6 meses após o término da profilaxia. No grupo de alto risco, vocês veem que a taxa é muito maior no grupo placebo e aumenta muito rápido no grupo de letermovir. Mas essa diferença que a gente vê, você vê um benefício ainda maior no grupo de alto risco. E aqui o de baixo risco, também um benefício, mas é muito menos intenso que a gente vê do que no de alto risco. Essa setinha vermelha mostra que quando a gente termina a profilaxia com 14 semanas, aqui com 18 já sobe rapidamente os casos, né? Então, talvez isso indique que, para esse grupo de alto risco, talvez tenha um benefício a gente prolongar a profilaxia. Eventos adversos, tudo não deu diferença estatisticamente significante. O que mais frequente, vômito, edema periférico e dor de cabeça, tudo isso não impediu o tratamento do término da profilaxia. Então, esse remédio já se mostrava muito promissor e depois o Francisco continuou fazendo outros estudos em cima desses dados, então aqui estão os desdobramentos. Como eu falei, o paciente tinha que ter carga viral negativa para ser randomizado, até 5 dias antes da randomização. Só que depois essas amostras foram todas para um laboratório central e foram refeitas pelo COBAS, né, da Roche, e foi isso que eles reanalisaram esses dados com os dados de um teste só para todos os centros que
enviaram as amostras desses estudos. E nessa repescagem com o teste da Roche, eles viram que tinha mais ou menos 12% dos pacientes que foram randomizados, né, nos seus centros, mas que já tinham uma carga viral positiva, que o teste local não pegou, mas o teste da Roche pegou. Então, ele analisou nesse grupo, né? Então, assim, paciente que já tinha uma viremia, o que aconteceu com a profilaxia nesses pacientes? Então, vocês podem ver que é um número menor de pacientes aqui, né? Mas eles olharam e viram que também, mesmo no paciente que já estava virêmico, existia um benefício do letermovir com relação ao placebo. Só que o benefício bem melhor, né? Enquanto lá era 6%, aqui, ó, 7%, o B é o do estudo pivotal. E o A é o estudo de quem estava virêmico. Essa nova análise, né? Então, vocês veem que mesmo que a gente entre com letermovir no paciente que já tem uma carga viral, ele vai ter benefício do que não fazer nada, só que é muito próximo do placebo aqui, né? 33 com 41 é muito próximo do que aconteceu com o placebo. Então, isso indica o quê? Que quanto antes a gente entrar com a profilaxia, melhor. Então, no estudo, eles deram uma brecha, assim, podia entrar até 28 dias, tal. Então, a gente está recomendando que entrar no dia 0 do transplante, né? Ele não tem toxicidade, então entra logo para ter certeza de que o paciente não está virêmico. E, por final, um estudo de análise de mortalidade que mostrou que mortalidade geral na 24ª semana teve uma diferença na mortalidade no grupo que tomou letermovir em comparação com o placebo. Esse também é um desdobramento do estudo. O Francisco foi o Per Lundgren que foi o primeiro autor. Então, aqui dá para ver essa diferença que depois, ao longo do tempo, se perde. Já não tem diferença estatística depois de um ano, né? Mas até o 6º mês, a gente ainda vê uma vantagem, que mostra aqui na primeira figura, uma vantagem do grupo do letermovir com relação à mortalidade, né? Quando eles olham a infecção clinicamente significante, apareceu essa diferença, mostrando que o letermovir foi um modificador do efeito infecção clinicamente significante na mortalidade. Isso aqui dá para a gente ver bem aqui. Então, quando eles dividiram quem teve infecção clinicamente significante e que estava randomizado no grupo letermovir, teve uma mortalidade de 17%. E no outro grupo, paciente que teve infecção clinicamente significante e que estava tomando letermovir, teve uma mortalidade maior. Então, mostrando que o letermovir foi o modificador da infecção clinicamente significante, portanto, isso é muito importante no transplante. Tudo que modifica a mortalidade e sobrevida acaba entrando em guideline como recomendação, né? Como standard of care. Então, isso é que todos os estudos buscam. Não é só melhorar a doença ou melhorar a reativação, é melhorar a mortalidade. Então, isso fez com que letermovir hoje, 2021, a recomendação em transplante é categorizado como A1, né? Do letermovir, é a profilaxia com letermovir. Nós temos alguns senões, e eu coloquei isso aqui mais para trazer um alerta para o laboratório, para a virologia, que é uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar. É um cenário futuro de interesse para o laboratório, né? Agora, no mês que vem, dia 10, vai ter o lançamento do letermovir no Brasil. Eu vou participar das atividades, dando aula e tal. Vem o Roy Chemley, que é do MD Anderson, falar sobre isso, eles têm bastante experiência lá. E
nós vamos começar a ter o problema da resistência ao letermovir. Então, essas são os códons onde aparece a resistência, no gene UL56, né? Então, aqui está o mecanismo de ação dele, ele age no complexo terminase, né? Então, o vírus já saindo da célula, né? Empacotando para sair da célula, e as resistências são nesses genes aqui. Nesse gene, e tem também no gene o L89 e o L51. À medida que os centros começarem a usar o letermovir, vai ter uma demanda natural para pesquisa de resistência ao letermovir. Então, eu acho que a gente pode se antecipar a isso, desenvolvendo a técnica aí de diagnóstico da resistência ao letermovir no laboratório para oferecer isso para os centros de transplante. A terapia preemptiva em 2021, ela ainda é recomendada, graças a Deus, porque o letermovir é caríssimo, né? Se não me engano, o frasco é $7.000, então não é para qualquer um, né? Então, se não entrar no programa do governo, vai ser muito difícil usar, mas os laboratórios, os centros privados, né, de transplante já estão usando, né? Então, a gente já usou lá no Einstein letermovir, imagino que no Sírio-Libanês também já devem estar usando, o paciente importa, né? Agora vai ter no Brasil. Mas a terapia preventiva com o ganciclovir, ela ainda é recomendada, de acordo com essas recomendações aqui, pode dar ganciclovir oral, se o paciente não tem doença do enxerto grave de trato gastrointestinal. Foscarnil, cidofovir entra como segunda linha. Não se recomenda combinação de meia dose de Foscarnil e meia dose de ganciclovir. Isso é uma coisa que a gente fazia paciente com AIDS, no transplante não é recomendado. Sempre adaptando a dose à função renal do paciente. Mas, enfim, podemos continuar fazendo terapia preemptiva, vigiando, antianemia continua, mas com a recomendação de ser kit comercial, e PCR quantitativo com todos aqueles contratempos que eu expliquei para vocês, tá? Então, e como perspectiva, né, e é uma coisa que eu estou estudando agora, é a gente fazer abordagem híbrida. Então, assim, o paciente entra com profilaxia, ao término da profilaxia a gente faz vigilância viral, ou encurta a profilaxia e passa a fazer vigilância viral, e daí se ele tiver reativação a gente faz preemptivo. E estou estudando, avaliando a possibilidade de a gente entrar com outro parâmetro que seria a imunidade específica, né? Então a gente usaria a imunidade específica para fazer a reclassificação de risco. Então, não é só ser haploidêntico, ter DASH corticóide acima de 1, ou ser não aparentado, ou o que for. Eu vou usar como está a imunidade específica para o CMV. Se ele for haplo, mas tiver com a imunidade específica do CMV reconstituída, ele sai do grupo de alto risco. E daí a gente vai fazer um estudo randomizado, usando essa nova classificação, para ver como a gente pode adaptar a recomendação levando em conta o quantiferon de CMV. Tá? Então, é usar um outro biomarcador para avaliação de risco e melhorar a abordagem do CMV, o controle do CMV, sem ter que dar letermovir para todo mundo, né? Ou dar letermovir só para o grupo realmente de risco. Né? Então, essa é a ideia do estudo futuro, tá? Então, gente, eu acho que é isso. Aqui estão os dados do quantiferon, o estudo que a gente fez, financiado pela FAPESP, pela Roche e pela Qiagen. Vocês veem aqui o azulzinho, é o transplante halogênico, né? Como no dia 30, a imunidade específica abandona o paciente e se recupera lentamente, enquanto que no transplante autólogo, né, como não tem imunossupressão pós-transplante, apesar de ter condicionamento, não tem imunossupressão pós-transplante, a imunidade praticamente não se altera, e é por isso que esses pacientes não precisam fazer vigilância viral. E aqui está separado por grupo, né?
Aqui o verdinho é o totalmente compatível, o vermelho é o não aparentado e o APLO, vocês veem que é o que zera, né, no dia 30, completamente. Então, esses são dados lá de Itaú, foi a tese de mestrado de uma aluna minha lá na Unesp. Então, como comentários, melhor nível de evidência e força de recomendação para letermovir profilático em transplante halogênico receptor positivo, A1. O benefício é maior nos pacientes de alto risco, são esses colocados aqui. Outro comentário, iniciar os dados dos estudos lá de letermovir mostram que melhor é iniciar o mais precocemente possível para eventual reativação precoce do CMV, para evitar essas reativações precoces. E atenção para o aparecimento de resistência, e ele não está recomendado para terapia, como terapia preemptiva. Foi o que esse estudo que analisou os pacientes com carga viral já presente, né, mostrou. Tem diferença, mas praticamente some se o paciente já está virêmico quando a gente faz a profilaxia com o letermovir. E ainda como conclusão, para finalizar, a terapia preemptiva ainda é recomendação A1, além da profilaxia, então a profilaxia ou preemptiva, recomendada especialmente em baixo risco, né, a terapia preemptiva, e a gente reserva a profilaxia para o alto risco. O PCR quantitativo é tendência na vigilância de CMV, mas ainda precisa de aprimoramentos. Então, isso que eu falei, na verdade, assim, ele ganhou um grande espaço por causa dos convênios pagarem PCR e não pagarem antianemia, né? Então, não é... Eu continuo achando, né? Lá em Jaú a gente tem as duas coisas. Eu continuo achando que a antianemia tem uma grande vantagem da rapidez, né? A gente trabalha com antianemia comercial e o resultado sai no mesmo dia. Então, isso não tem preço para quem quer controlar a CMV, né? Ter um diagnóstico rápido. Eu acho que a antianemia ainda tem espaço, mas os PCRs, a maioria dos centros não quer saber de PCR, porque todo mundo cobra PCR. Quando a gente vai publicar também, né, a gente percebe que tem já um certo preconceito. Antianemia, você está fazendo antianemia ainda? O que é isso? Não, antianemia não, acabou. Né? Mas a gente ainda continua, a antianemia pode ser usada, ainda está nos guidelines, com essa recomendação de usar o kit comercial por questões de reprodutibilidade. Tá? Então, aqui eu encerro a apresentação com essa foto aí do Francisco comigo. Muita saudade, uma pessoa muito querida, estava sempre rindo. No congresso último que a gente teve em Brasília, a gente ainda se encontrou mais uma vez no outro congresso no mesmo ano em Dubai. Está aqui com todo o conselho executivo da Transplant Infectious Disease. Está aqui meu amigo Francisco, a gente nunca sabe, né, quando vai ser a última vez que a gente vai ver uma pessoa. Então, tratar bem os amigos. Tá? Então, gente, obrigada. Era isso que eu queria mostrar hoje. Ô, Clarice, Aberto para discussão. Clarice, quanto tempo da profilaxia? Quanto com letermovir? 3 semanas. 3 90 semanas. dias. Como? 3 semanas? Não, 3 meses, Cláudio, 90 dias. 3 meses. Ah, bom. Mas e depois se faz o acompanhamento com antianemia? Porque ainda tem adoecimento, não tem? Tem adoecimento tardio. Então, hoje, o que está recomendado na profilaxia? Quem acha que a profilaxia vai tirar a necessidade da vigilância, está errado. Com profilaxia, como a gente tem blip, a gente nunca sabe se o blip vai
aumentar a carga viral ou vai continuar a carga viral baixinha que não precisa de tratamento. Então, mesmo com o letermovir, está recomendado a vigilância viral. Então, a gente continua fazendo a vigilância. Ao término da profilaxia, com mais razão ainda, porque muita gente positiva mais tardiamente quando faz profilaxia. Então, vigilância hoje no transplante halogênico são 6 meses, não são mais 100 dias, entendeu? É $7.000 cada frasco, mas usa quantos frascos? Todo dia? Ah, Meu todo tratamento dia. de É uma dose por dia. $7.000 por dia, é isso? Deixa eu ver aqui. Eu perguntei ontem para o Nelson. Era a caixa, não era o frasco, era uma caixa. Eu acho que a caixa deve dar para o tratamento inteiro. Vamos Ou lá. não sei quantos frascos vem, para dizer a verdade, eu não sei. Eu vou ter que me informar isso aí. Mas, de qualquer forma, $7.000, gente, multiplica por 5. É muito caro. É muito caro. Tem tratamento em hematologia mais caro que isso, muito mais caro que isso. Esses monoclonais são muito mais caros. Mas, de qualquer forma, para a gente pensar como uma recomendação A1 para fazer em todos os transplantes halogênicos soropositivos, a gente vai ter que triar muito bem quem vai tomar esse remédio. Por isso que eu estou querendo fazer esse estudo, colocando outras variáveis para a gente definir um grupo de risco de maior benefício, para restringir a população que a gente vai usar. Porque terapia preemptiva não é ruim. Não é ruim. A gente está há 35 anos fazendo isso, né? Só que profilaxia é melhor. Profilaxia é melhor. Então, vamos ver quem que realmente tem um benefício maior com a profilaxia. Ô, Clarice, muito bacana a sua apresentação, acho super interessante, principalmente para os mais jovens que não sabiam muito do histórico, né, do CMV e do laboratório. Muito bacana, muito obrigada pela sua revisão. E eu queria só falar duas coisinhas. Há um ano ou dois atrás, já nem me lembro, você mostrou interesse em fazer o estudo ampliar o estudo das mutações de resistência para CMV no laboratório, até com Carol, e por algum motivo, nem sei se foi a pandemia, já nem me lembro mais, isso não adiantou, não foi para frente. Eu acho uma excelente oportunidade, acho que você é, tocou bem no ponto, acho que essa é uma investigação que o laboratório poderia contribuir, né? E a hora que você quiser, como a gente já tinha conversado há uns, acho que 2 anos, nem me lembro mais, né? Seria muito legal você se dedicar a isso, quem sabe, e introduzir essa nova modalidade de exame no laboratório. E outra coisa que eu queria só lembrar é que a gente tem o Steven no laboratório, que tem nos ajudado muito, a Tânia e a mim, na investigação de marcadores imunológicos em várias doenças. Estamos aí com alguns projetinhos bem interessantes com ele. Talvez fosse, se for, eu não sei exatamente se você já tem algum parceiro para te ajudar nesse projeto, mas lembrar que Steven está conosco e ele é um indivíduo fantástico e poderia, acho, te ajudar na investigação destes biomarcadores aí, né? Então, é um nicho de investigação muito pertinente e necessário, né? É só isso que eu queria falar. Não, com certeza. É um estudo que estou ainda desenhando, né? Não tem nada fechado. E mesmo a parte da resistência, sim, eu não desisti da ideia, não. Estava só esperando desafogar um pouco aí com a questão da Covid e de sequenciamento de variante de concern aí. Eu imagino que até os sequenciadores estão altamente competitivos aí, uma competição muito grande pelo uso do sequenciador. Então a pandemia realmente atropelou tudo. A coisa com a Carol, a gente consultou vários centros pensando em fazer sequenciamento
de última geração, né? Usar sequenciadores melhores do que os tradicionais que a gente fazia. E nenhum dos centros onde a gente fez contato, eles encontraram que isso fosse vantagem para estudar a resistência de CMV. Então, acho que isso deu uma brochada, porque a ideia era ela ir para lá, ficar um tempo e tal. Então, a gente não teve muita receptividade disso, por tempo prolongado. O pessoal que abriu no máximo 2 semanas, e a gente achou que era uma despesa, um esforço muito grande, ainda mais que uma técnica que eles mesmos estavam dizendo que não traria vantagem, porque aparece muita mutação que o pessoal não sabe qual que é o significado daquilo. Então, o método que a gente já usava mesmo, que era o Singer, né, que fala, Camila, me corrija, que é Sanger, né? Não sei lá, era alguma coisa assim, que a gente fazia antes, que era o que estava indicado. É Sanger. Sanger, é. Então, mas assim, eu acho que a gente entrando num esquema um pouco mais normal aí de pandemia, e eu voltando ao laboratório, com certeza, eu acho que é um tema que é de grande interesse a gente retomar e sair na frente, né? Eu acho que a gente tem que sair na frente. A gente tem tudo para sair na frente com isso aí. Então, como eu falei, contando para vocês, eu tô nesse campo há 30 anos, mais de 30 anos, né? E tudo isso eu acompanhei muito de pertinho, né? Participando de milhares de congressos, eu, Cláudio, Lucy. Então, é uma coisa que tem muito a ver com a história do nosso laboratório, né? Então, o pessoal mais novo não viveu isso tanto, mas todos os meus contatos internacionais, os meus amigos, as parcerias internacionais que eu tenho e o espaço todo que eu consegui, né, fora do Brasil, foi em função dessas atividades, né, dos trabalhos que eu levava para congresso e tal. E, então, eu tenho muita gratidão, né, pelo laboratório, por tudo isso. E realmente é emocionante chegar hoje, né, a gente vê quanta coisa passou, quanta água correu embaixo da ponte aí. E a gente está nesse momento de hoje, né? Então, muito bom poder contar, dividir isso tudo com vocês na nossa. Se tiver mais perguntas, eu acho que vamos encerrar. Né, professor? Muito bom, muito legal. Realmente é uma história, uma trajetória, né? Interessante e, na verdade, é isso. Você faz parte quase que da história dos transplantes. Mas tudo bom, muito bom ver isso aí. Tá Aí, bom. gente. The long and winding road. Aí, Tá bom, gente. Até mais, então. tchau, 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 tchau.